Durante os ensaios de interação, a gente pode associar a eles uma técnica de coleta de dados qualitativos, que é a verbalização, que a gente chama também de thinking aloud, né? Porque a ideia é a pessoa pensar alto durante a interação. Então, essa é a ideia, né? É a gente verbalizar os pensamentos. Tem gente que faz isso naturalmente, né? Que tá sempre falando, eu tô indo ali, agora eu vou fazer tal coisa, deixa eu escrever aqui uma coisa, deixa eu agora eu vou pegar esse negócio aqui e vou botar ali. Tem gente que faz isso com naturalidade, mas não é todo mundo, né? Mas a ideia é justamente essa. Se uma pessoa tá falando à medida em que ela usa um sistema, a gente pode capturar muita informação que não capturaria de outra forma, ou talvez tivesse mais dificuldade, né? Então, esse é um clássico, né? A gente está ali tentando fazer alguma coisa, diz, ai, droga, como é que eu faço para entrar nesse menu aqui? Putz, não sei, será que esse negócio aqui é clicável? Será que não é? Deixa eu experimentar, vou clicar em cima. Clique, não, não é, que droga. Tá, e agora? O que será que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Ah, fiz. Oba, funcionou. Então, assim, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai podendo comparar a intenção do usuário com a realidade, né? Com o que está acontecendo. Então, tem aqui um exemplo, né, de thinking aloud para talvez ver se vocês entendem um pouco melhor esse conceito ou ainda como é que é a forma de aplicar, né? É o vídeo que não funciona? Vamos lá. I'm looking for ways to support a good cause. What I What I want to want find to out find is out what is this what this organization organization does. does. The first The thing that first thing that catches catches my eye is this section section here. here. There's There's steps for something, but I'm not sure what it's for. So I'll go up here and take a look at the topics. These options don't really tell me much more about what this organization does. The need maybe has to do with regions that have needs. I'm just guessing, I'm not sure. So let's go to About Us. Maybe I'll find something in there. This image, maybe this organization is about feeding children. Let's read further. I like these two short paragraphs. Although this first paragraph really doesn't answer my question. Okay, it's not until the second paragraph that I find out what this organization does. Então, essa é a ideia, né? A pessoa vai fazendo e ela vai dizendo o que está acontecendo em cada momento. I'm looking for ways to support Bom, então, quais são os desafios aqui quando a gente faz um ensaio de interação com a verbalização, né? Então, acaba que um problema é a gente estimular o usuário a falar tudo que ele está pensando. Essa é a ideia, né? Esse é o nosso processo aqui. Eu tenho que dizer para o usuário, olha só, tudo que tu for fazer, tudo que tu estiver pensando, fala, né? E aí, com isso, a gente consegue coletar essas informações que são subjetivas, né? E qualitativas.
No entanto, nem tudo é tão fácil assim, né? A gente precisa evitar induzir o nosso usuário, evitar intimidar ou ainda dar respostas para ele. Então, assim, o usuário ele está sempre testando a gente, né? Então, sei lá, um usuário muito quieto, né? A gente talvez vai ter que estimular ele a falar. Mas tem que cuidar para não induzir, como diz assim. Então, o que tu achou disso? Gostou? Sabe como é que faz para passar para a próxima tela? Né? Ou ainda intimidar no sentido, tu não tá vendo o que tem que fazer? Então, assim, a posição de quem está aplicando o teste quando tem o Thinking Aloud, ela é muito determinante para o resultado que a gente vai ter no final das contas, né? Ou ainda dizer assim, olha só, para passar para a próxima tela, tu tem que vai lá em cima, clica na palavra e tal. Então, assim, acaba que a gente precisa se controlar o tempo inteiro, né? Bom, adicionalmente, falar tudo aquilo que acontece não é uma atividade natural para os usuários, né? Ainda que tem gente que tenha essa mania, a maioria de nós não. A gente faz as coisas quieto. Aliás, ainda bem, né? Senão a gente vai ficar incomodando todo mundo com o que a gente está pensando. Então, ela não é uma atividade natural para o usuário, né? Ele precisa ser, de alguma forma, estimulado. Dependendo daquilo que a gente está testando, eu não consigo, né, usar o Thinking Aloud. Então, sei lá pelas tantas eu tenho toda uma interface que é por voz. Eu não posso que a pessoa fique falando, senão ele não escuta, né, não consegue prestar atenção no que estão falando para ele. Ou ainda quando é múltiplos usuários. Mesma coisa, então, né, se um fala, todos falam, nossa, dá uma bagunça na sala. Então, é uma técnica bem legal, tá? Boa de usar, dá bom resultado, mas exige um certo treinamento do avaliador para que ele possa utilizar adequadamente. Então, o que tem de bom, né? Então, não é uma. Primeiro, eu já tinha falado, né? É uma situação que não é natural para o usuário ficar falando o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, ou as dúvidas dele. Então, a gente precisa filtrar, né, algumas informações. Então, pode perguntar para a pessoa, né, para dizer a primeira coisa que vem à mente. Mas as pessoas elas não dizem exatamente isso porque elas querem parecer espertas, né? Então, elas não querem parecer burras. Às vezes parece uma coisa tão óbvia que como é que eu vou dizer que eu não entendi? Né? O que vão pensar de mim se eu disser que eu não entendi ou que eu não estou vendo onde clicar? Então, muitas vezes as pessoas acabam não sendo 100% honestas aqui, né? Nesse caso, a gente estimula o usuário a continuar falando, a gente tem que deixar o usuário o mais à vontade possível. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre vai funcionar do jeito que a gente está esperando, né? Então, assim, tem um outro perigo que é da gente influenciar o usuário, eu já falei isso antes, né? Lá pelas tantas, a gente vê o usuário meio travado e dá aquela vontade de dar uma dica porque a gente quer que ele progrida, porque talvez tenha um outro esperando ali já, eu tenho que terminar o experimento. Então, essas são coisas que a gente tem que ter o maior cuidado para que não aconteça. É importante a gente detectar se isso está acontecendo ou não, e se por acaso a gente de alguma forma influenciou o usuário, a gente registra isso tudo, né? Muitas vezes com vídeo. Então, se eu detecto que eu estou influenciando o usuário, eu preciso tirar esse dado, remover esse resultado lá do meu reporte, né? Então, basicamente, né, resumindo aqui, a técnica de verbalização, ela acontece em 3 passos. Primeiro, eu preciso recrutar usuários que sejam representativos. Aí depois eu preciso dar para eles tarefas que também sejam representativas das tarefas, né? Então, se os usuários são representativos do meu modelo de usuário, né? As tarefas têm que ser representativas também, né, do meu modelo de tarefas. E a gente tem que tentar se manter quieto e deixar o usuário falar. Então, a gente, como avaliador, só fala em último caso. E aí, observar e registrar dificuldades, hesitações, erros, alegrias também, né? Aquilo que dá certo também deve ser registrado, né? Então, essa é a técnica de verbalização.
Thinking Aloud, que é usada junto com os ensaios de interação, né, quando a gente coloca protótipos à prova, né, para serem usados pelos nossos usuários.